E aí a gente tem o exemplo de uma fé verdadeira aqui, que é aquela questão de Atos, né? Os discípulos foram perseguidos pelos líderes religiosos, eles fizeram aí essa oração muito importante. Você sabe aquele momento da igreja primitiva, né, que eles estavam sendo perseguidos pelas lideranças religiosas, pelos fariseus, saduceus, pelo sinédrio e tudo mais, né? E tudo, né? Os apóstolos estavam sendo presos e ameaçados de morte, então eles estavam naquela situação. E aí eles fizeram essa oração. E é um exemplo de uma oração de fé, né? Que diz, ouvindo isto, quer dizer, ouvindo de toda aquela situação, na verdade Pedro tinha sido preso, Pedro e João, e eles foram lá, né, a igreja estava em oração, eles chegaram lá, né, e aí eles então, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz em oração, e a primeira coisa que eles falaram, né, tu soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra e tudo que neles há. Olha só, o que é soberano? Soberano é aquele que tem o controle de todas as coisas. Então, como diz aqui, eles começaram esta oração reconhecendo que Deus é soberano sobre tudo, até sobre as perseguições, né? Incluindo as perseguições que eles estavam sofrendo, tá? E aí, a oração deles, né? Agora, olha, reconhecemos que o Senhor é soberano. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com mais intrepidez a sua palavra. Então, eles estavam sendo perseguidos porque eles estavam pregando a palavra. E eles oraram para que eles pudessem ter mais coragem para pregar mais, né? Eles pediram a Deus que mudasse as suas circunstâncias? Não. Eles não pediram para Deus mudar as circunstâncias dele, né? O que eles pediram foi para que eles pudessem ter mais intrepidez para anunciar a palavra, apesar das ameaças dos líderes, né? Então, esse pedido que eles fizeram foi ou estava conforme a vontade de Deus? Sim. Sim. Então, se eles pedissem, é isso que eu quero que você entenda, se a oração deles fosse para que Deus parasse a perseguição, eles iam ser atendidos? Não, porque o propósito de Deus é que eles fossem perseguidos, entendeu? Como eles entenderam isso, que Deus era soberano, então eles pediram que para que eles tivessem mais coragem para anunciar, né? E Deus já havia dito na sua palavra que ele iria dar coragem para eles, tá? Então eles pediram com aquilo e foram atendidos, porque eles pediram conforme a palavra de Deus, tá? E aí diz, tendo eles orado, tremeu o lugar que estavam reunidos, todos ficaram ali cheios do Espírito Santo, né? E receberam aquilo que eles pediram, porque era conforme a palavra de Deus. Anunciavam a palavra de Deus. Como resultado das orações, eles anunciaram a palavra com muita coragem, né? Deus respondeu às suas orações? Sim, Deus respondeu porque eles anunciaram a palavra e foi isso que eles pediram, porque era conforme a vontade de Deus. Se eles tivessem pedido para Deus parar a perseguição, eles não iam ser atendidos, entendeu? E para finalizar aqui, mais um pouco sobre isso, a questão de Daniel, né? Na verdade, os 3 amigos de Daniel, que é uma boa demonstração de fé, do que realmente é fé, tá? E aí você sabe a história, Nabucodonosor tinha feito aquele ídolo de ouro, né? Aquela estátua de ouro, que era ele mesmo, né? E aí tinha dado essa ordem, né? Que quando os instrumentos fossem tocados, todos eram obrigados a se curvar perante aquela imagem. Só que tinha esses 3 judeuzinhos, esses 3 judeuzinhos, crentinhos chatos, né? Que eles não se curvavam, né?
o negócio tocava lá e eles ficavam em pé. Todo mundo se curvava e eles ficavam em pé, né? Que era o Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Eles recusaram adorar essa imagem, né? Daniel não estava aqui, né? Daniel provavelmente estava viajando para algum outro lugar, né? Mas os três estavam lá, né? E aí eles falaram, né? Olha, Nabucodonosor quando toca lá os instrumentos, né? Então todo mundo se ajoelha, mas tem 3 crentezinhos ali que, rapaz, ninguém faz esses caras ajoelhar. Ele diz que eles não vão mesmo, né? E aí levaram esses 3 perante o Nabucodonosor, o imperador do mundo na época, né? Ali, né? E ele falou, versículo 15, agora, pois, vocês, né? Então os 3 já estão lá na frente do Nabucodonosor e aquela coisa toda, e ele disse, olha, agora, pois, estás dispostos, quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da ata, da gaita, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não adorardes, vocês vão ser no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente, né? E olha o que Nabucodonosor disse, e quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? Isso eu quero saber, né? Nabucodonosor disse que nenhum Deus tinha o poder de livrá-los da fornalha. Então Nabucodonosor disse, olha, eu vou mandar tocar aqui as coisas. E vocês vou dar mais essa chance para vocês se prostrarem, para vocês adorarem a imagem aí que eu fiz. Agora, meu amigo, se vocês não adorarem, vocês na mesma hora, e não vai ter mais outra chance, vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente. E eu quero saber quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão, né? E a resposta daqueles 3 crentezinhos de fé responderam, os 3, né? Ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto, nem necessitamos te responder. Quer dizer, nem precisava esperar para tocar a trombeta, que eles não iam se curvar. Então disseram, olha, Nabucodonosor, nem manda tocar, nem te dá esse trabalho que a gente não vai fazer mesmo, né? E é interessante que ele nem tocou mesmo, né? Ou tocou, nem me lembro, né? Tem que olhar o texto lá. Mas eles falaram, nem adianta, vai só perder tempo. Versículo 17. Olha a resposta deles. Se o nosso Deus, a quem servimos, olha só, quer livrar-nos, ele nos livrará do fogo e das tuas mãos. Quer dizer, eles afirmaram que Deus tinha o poder de livrá-los, quer dizer, eles tinham a certeza que Deus, a fé, a confiança, que Deus tinha esse poder de livrar eles? Claro que sim, né? Quer dizer, eles tiveram essa fé, porque fé é isso, lembra? Fé é confiar no poder de Deus, que Deus pode fazer, tá? Então, eles tiveram isso, tá? Mas eles também falaram que Deus só iria libertá-los se ele quisesse, entendeu? O ponto joia disso é aqui, olha, nós sabemos que Deus tem esse poder para nos livrar, se ele quiser. Se os propósitos de Deus for para que a gente morra, então tá tranquilo, né? É isso que ele fala aqui, eles falam aqui, versículo 18. Se não, quer dizer, se o propósito maior de Deus for para deixar a gente morrer, né? Se não, como ele diz aqui, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem que levantaste. Entendeu? Então, mesmo que Deus não os livrasse, eles iriam continuar obedecendo a Deus do mesmo jeito. Isso é interessante, se você fosse numa dessas igrejas aí e começasse a pregar essa mensagem, com certeza não ia ser tão lotada, né? Porque a mensagem lá é, olha, venha, peça para Deus e ele vai te dar, e pronto, e acabou-se. Então, se a mensagem fosse diferente, se fosse a mensagem como aqui, né? Olha, você pode pedir,
se você estiver nos planos de Deus, ele te dá, mas se não tiver, nem adianta você pedir que ele não vai te dar. Com certeza, se fosse essa mensagem, não teria tanta gente como a gente vê, entendeu? Mas isso é que é a questão da fé, tá? Fé é você saber que Deus pode fazer. Agora, se ele vai fazer, isso tem que estar de acordo com os planos de Deus, né? Por exemplo, aquela famosa frase que Jesus falou: se você tiver fé, você pode falar para essa montanha pular daqui, ela vai pular, né? Você vai lá e você fala isso com fé, Deus vai fazer? Depende, se for dos propósitos de Deus, ele faz, se não for, ele não faz, entendeu? Bem, vamos lá, se continuarmos lendo essa história, está falando dos 3 lá, descobriremos que Deus, de fato, os libertou, você sabe lá, tá? A fé daqueles homens foi manifestada em suas respostas. Onde é que estava a fé deles lá, né? Estava lá, por exemplo, eles confiaram no poder de Deus, eles falaram, Deus é poderoso, se ele quiser, ele nos livra das tuas mãos. Eles confiaram as suas vidas nas mãos de Deus, ele falou, se ele quiser, ele nos livra, se não, a gente morre e pronto, né? Então, a vida deles estava nas mãos de Deus, isso é fé, né? Eles determinaram a obedecer a Deus, apesar das circunstâncias. Olha, se ele quiser, ele nos livra. Se não, mas saiba que a gente vai continuar servindo a esse Deus mesmo que as circunstâncias sejam adversas, né? Eles não podiam afirmar que Deus iria livrá-los. Quer dizer, eles falaram, olha, a gente não sabe. Até esse momento, a gente não sabe se o propósito de Deus é nos livrar ou não. Entendeu? Então, é a mesma coisa, a gente não pode, né? Voltando a essa ideia de doença, né? Você fica doente, você não sabe até aquele momento se aquela doença, se o propósito de Deus é você ser curado daquela doença. E se o propósito de Deus for você não ser, ou um seu parente? Claro que a gente quer que seja, né? Você está entendendo? E não é errado você pedir a cura, não é errado, não estou falando disso, tá? Mas você tem que saber que o propósito maior de Deus é a questão aqui, né? Porque não sabiam da vontade de Deus naquela situação. Sua obediência não era condicional. Isso é outra questão aqui, né? Se ele me der, eu obedeço. Se ele não me der, eu não obedeço. Não é condicional, tá? Eles demonstraram seu amor para com Deus e sua fé através de fazer a vontade, mesmo se precisasse pagar o preço. O amor deles por Deus foi demonstrado ali, mesmo pagando um preço muito alto, mas eles não iriam abandonar. Tá? Sua fé os levou a confiar completamente na soberania de Deus, né? Hoje, os falsos mestres pregam uma fé na habilidade da sua igreja ou mesmo na habilidade deles mesmos de suprir os desejos. Quer dizer, hoje esses homens de fé, homens de Deus, homens de fé, né? Eles levam as pessoas a terem confiança neles mesmos, ou na igreja. Venha para a minha igreja e você recebe, né? Creia em mim que eu vou te curar. Quer dizer, a fé das pessoas é na pessoa ou na instituição, e não é em Deus. Esse é um grande problema hoje que acontece, tá? Essa fé afirma a soberania do pedido da pessoa e não da vontade de Deus. Deus é obrigado a suprir o que eles pedem, porque presumem que sabem o que é melhor para a vida das pessoas. Está falando desses falsos profetas, né? Essa questão de determinar, de mandar em Deus, eu não aceito. Esse negócio de eu não aceito, isso é tão, sei lá,
né? Ainda bem que eu não sou Deus, né? Mas o cara, eu não aceito a doença na minha vida, eu não aceito essa dificuldade, eu não aceito ser pobre, eu não aceito esse emprego, eu não aceito esse marido, eu não aceito essa mulher. Olha, para com isso, tá? Isso, como a gente fala, não é de Deus, tá? Não é de Deus. Se você serve a um Deus, você tem que aceitar aquilo que ele te deu, tá? Então, para com esse negócio de não aceito, né? Eu renuncio, é outra coisa, né? Eu determino, é a outra frase também, eu determino a cura, eu determino, quem é você para determinar alguma coisa? Quem é o seu pastor lá para determinar alguma coisa, tá? Para com isso, tá? Isso não é fé bíblica, tá? Isso é fé bíblica, tá? Então, a fé bíblica, ela está baseada nas promessas de Deus. A pessoa com fé verdadeira, ela é submissa à vontade de Deus e, ao mesmo tempo, confia na sua bondade, né? Porque Deus não é carrasco também. A bondade de Deus é boa, agradável e perfeita, diz para nós. A gente tem que confiar nisso também, tá? E também confiar no seu controle sobre todas as circunstâncias, né? Nunca pense que essa pandemia que está aí está fora do controle de Deus. Não, tudo está dentro do controle de Deus, tá? E resumindo, para a gente encerrar, realmente, fé verdadeira está baseada na palavra de Deus, tá? A palavra de Deus, se você não conhece a palavra de Deus, então você não pode ter fé verdadeira, tá? Uma pessoa com fé verdadeira, ela confia na soberania de Deus sobre todas as circunstâncias, né? A pandemia está aí, mas Deus é soberano sobre todas essas coisas que estão acontecendo, tá? E isso leva as pessoas a se submeter a Deus. Então, essa história de eu não aceito, eu determino, isso é prova de que a pessoa não se submete a Deus, não está nem aí para a vontade de Deus. Entendeu? Então, isso não é fé bíblica, tá?